Paz do Senhor, galera, tudo bem? Vamos lá começar mais uma aula. Queremos agradecer por mais uma vez estar dentro da sua casa e que essa aula possa edificar a tua vida, assim como edificou a nossa. Com certeza. Paz do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 9, que o título é Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Romanos capítulo 8, versículo 37, e diz assim: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Na verdade prática, quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que os obstáculos que encontramos. A lição de hoje ela tem 3 tópicos principais, que é qual a procedência destes ataques, o inimigo procura atingir a nossa fé e qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Bom, Paulinho, então a gente está percebendo, não vale a pena a gente recapitular todas as lições que nós já passamos, mas nós estamos percebendo agora que o autor ele quer dar um foco nessa lição, observando todo aquele contexto, mas o que esse contexto está trazendo à luz da Bíblia. Neemias está com as demais pessoas ali no trabalho árduo da reestruturação das muralhas ali, e ele tem que lidar agora com a oposição, e isso já foi tratado em outras lições, mas qual foi as estratégias que Neemias seguiu, né? Então, os inimigos, Neemias capítulo 4, versículo 8. Neemias, eu não falei da leitura bíblica, que está em Neemias capítulo 4, versículo 8 ao 20, 1 João 4, versículo 4, e capítulo 5, versículo 5. Então, os inimigos de Neemias, do povo de Israel ali de Jerusalém, eles se juntam, né, para poder ir até o local e destruir eles, e aí acredita-se que eles não queriam primeiramente chegar lá e destruir as muralhas para depois querer fazer algo com o povo. Não, o que se acredita é que a ideia seria assassinar algumas pessoas para que pudessem gerar o medo no local e eles desanimassem de vez daquela obra, de continuar. Mas eles têm algumas estratégias. Primeiro, então, eu poderia dividir em dois tipos de estratégias. A estratégia de guerra e a estratégia espiritual. A estratégia de guerra é que chega um determinado momento em que eles, percebendo esse cenário, Neemias dá a seguinte orientação para o povo: olha, metade de vocês com uma mão vai estar trabalhando e com a outra mão vai estar com a espada. Ele dividiu o povo. Olha, vocês ficam atentos em relação aos ataques do inimigo e vocês continuam a obra aqui para não parar. E a estratégia espiritual foi não só se preparar fisicamente para uma batalha e dar sequência na obra, mas também espiritualmente, pois eles buscaram ao Senhor. E o que fez o inimigo ficar revoltado? E aqui dá um duplo sentido, né? Quando eles começaram a fechar as brechas nas muralhas, vamos chamar assim, que foram feitas, o inimigo ficou revoltado porque as brechas estavam sendo tapadas. E aqui já é eu disse no duplo sentido porque a gente pode aplicar isso aqui para a nossa vida espiritual. O inimigo ele vai ficar revoltado. Primeiro que ele vai procurar encontrar brechas na sua vida para poder acabar com você. Se já não tem, ele vai lá e arruma um jeito. E uma vez que foi feita a brecha, ele encontra um lugar para poder entrar e fazer o estrago. Agora, quando você começa a se separar, a jejuar, a se dedicar mais a Deus, e que você começa a tapar as brechas, como está acontecendo aqui, ele vai ficar revoltado e ele vai utilizar de outras estratégias para poder acabar com você. Não, e é interessante, Sandy, você falou uma coisa, falando, né, da história de Neemias e de propósito e de promessas, ministérios, a gente tem muito dos jovens que estão começando a crescer no ministério, começando como diz assim, a caminhar no seu ministério. E o autor da lição, ele deixa um ponto bem interessante que eu acho que é legal a gente falar da introdução, é que a oposição aos homens de Deus é comum em qualquer ministério. Uhum. Então, assim, gente, quer trabalhar para Deus? Vai ter oposição. É normal isso. Não tem como você fugir disso. Então, pode falar. É na cozinha, é na portaria, é no púlpito, Qualquer lugar. em todos os lugares. Qualquer lugar que você for exercer um ministério, saiba que vai ter oposição. Sim. E a gente vai poder fazer nessa aula, aprender como Neemias se portou
porque ele teve várias adversidades, várias oposições, como ele se portou e o que ele usou para sair dessa situação. Então, a nossa lição 7, ela é praticamente isso. Eles vão ver uma dura resistência dos samaritanos. Quando eles começam a construir aquele templo, o templo já estava construído, mas quando eles começam a fazer as muralhas, os samaritanos ficaram morrendo de inveja. Nós já falamos sobre isso. Na nossa aula. Então, eles começam, dessa maneira, tentar fazer que os judeus não consigam concluir aquela obra. Então, vamos para o primeiro tópico. Qual é a procedência desse ataque? Gente, a Bíblia deixa bem claro isso. Se você for lá em Efésios 6,12, olha o que diz. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades. Então, assim, a Bíblia já deixa bem clara para nós que existe uma luta espiritual, né? Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Começa no âmbito espiritual. É como você falou, Neemias se preparou para o físico e para o espiritual, porque ele foi atacado das duas maneiras. A Bíblia deixa claro que o diabo tem sido adversário de Deus com a sua obra há muito tempo. Se você for olhar lá em 1 Pedro 5,8, ele falava assim, ó, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo. Quem que é esse grande inimigo? O diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Então, aqui a carta de Pedro deixa bem claro quem que é o nosso adversário. Ele deixa bem claro quem está tentando consumir o nosso ministério, não querer que a gente vá para frente. Tá? Então, mas eu quero deixar um ponto aqui que acho que não está na revista, mas eu queria trazer isso para uma maneira mais prática. Tudo que é errado é culpa do nosso adversário? Tudo que dá errado no nosso ministério é culpa do nosso adversário? A resposta é clara. Não, não é. Vejam o que o Stanley Orton, se vocês forem olhar, é a nossa teologia pentecostal, ela é baseada nesse Stanley Orton. Ele é muito bom. Então, se vocês tiverem a oportunidade, compre essa teologia sistemática que é muito bom. Mas ele fala o seguinte, quando a queda do homem, muita gente fica culpando Satanás, porque Satanás foi lá, ofereceu a maçã. Mas veja o que ele fala. O pecado e a morte ficaram sendo resultado indireto da obra de Satanás, pois eram resultados diretos de uma ação humana. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que, tá certo, Satanás realmente é tentador, mas não foi ele que botou a maçã na boca da Eva. Fruto. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não foi ele que foi lá e falou o seguinte, come aqui, Eva. Aqui, ó, põe na boca. Pega esse fruto aqui. Pega esse fruto e come. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente... Olha o cheirinho. Passou aqui. Estrogonofe. Se fosse hoje, seria estrogonofe. Ó, cheirinho de pecado? Mas é bem isso. Ele pode ter jogado o cheirinho, mas quem foi lá comer foi Eva. Então a culpa é do homem. Né? Então tem que ter essa... A gente tem que reconhecer isso. Se vocês forem olhar que... eu vou dar algumas etapas aqui que é interessante vocês notarem. O que o nosso inimigo é? Eu não vou aqui eu tenho alguns comentários a mais, mas eu não vou entrar em mérito. Eu vou só falar do versículo e eu peço que você dê um pause e leia esse versículo. O nosso inimigo é mentiroso. Vai lá em João 8,44, você vai ter uma prova disso. Ele é acusador. Sabe aquela coisa de ficar te acusando de pecado, falando que você é impuro, falando que você não é digno de pregar, que você não é digno de dar aula de escola dominical? E é esse cara que é o acusador. Vai lá em Apocalipse 12:10. Dê o pause e leia, é muito importante. A Bíblia menciona que ele é um ladrão e também um assassino. Então vai lá em João 10:10. Veja que tem a Bíblia é muito clara com relação a isso. Indo um pouco, voltando para o Stanley Orton, que eu gostei muito de olhar nessa nossa lição, ele fala assim, ó, vale a pena observar também que a Bíblia não considera a oposição a Deus exclusivamente no contexto dos demônios, da demonologia. E Paulo, ele deixa claro isso também, ele afirma, ele integra, ele dá uma afirmação, foi daí que o Stanley Orton tirou, falando em Efésios 2, do 1 ao 2. Eu vou ler só um pedaço dele, mas você lê ele inteiro em casa.
no qual costumavam viver com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então é o seguinte, muito das coisas que acontecem hoje não é só culpa do Satanás, mas também é culpa nossa, porque nós escolhemos não obedecer. Nós escolhemos não estar com Cristo. Nós escolhemos. Eu vou dar um exemplo, é uma brincadeira, né? Vamos dizer assim, mas muita gente fica falando assim. Ah, o pastor tal lá, olha, o Satanás foi lá e causou um infarto nele. Não, mas peraí, como é? Você vai olhar, vai retroceder, o cara só comia hambúrguer, só comia Costela mal passada, costela cheia de gordura, daí agora vai lá e culpa o demônio. Tem que dar um tempo. Então, assim, exatamente. Então é o seguinte, ele tem uma diferença entre... A vaidade, né? Tem uma diferença, digamos assim, entre a ação demoníaca e a semeadura. O cara tá colhendo aqui o que ele plantou. Comeu gordura, não se exercitou. O pastor teve um infarto? Teve um infarto porque ele está colhendo, claro que não é via de regra, né? Mas ele está colhendo algo que ele plantou. Eu costumo dizer, Paulinho, que Deus ele criou um sistema para funcionar a terra. Como, por exemplo, tudo aquilo que você plantar e for solo fértil, você regar, pegar luz, vai colher. Mesma coisa na sua vida. Então, para que a gente possa provar para Deus que realmente nós precisamos daquele milagre, da intervenção do Senhor, nós precisamos... E aí vem o motivo do porquê que precisamos orar quando estamos nesses cenários que o Paulinho tem comentado aqui. Nós precisamos... me fugiu a palavra. A gente precisa convencer a Deus de que Ele precisa intervir no sistema natural que Ele criou para que funcionar aqui na Terra. Mesma coisa, um programador aqui, olha, eu queria que funcionasse de outro jeito. Não, pera aí um pouquinho, do jeito que eu criei está funcionando normalmente. Não, mas eu preciso disso por quê? Por causa disso. Olha, aconteceu essa intercorrência no meio do caminho, eu preciso que você intervenha, que você edite aqui a tua programação, o teu negócio aqui para poder funcionar. Mesma coisa com Deus. Nós precisamos convencer a Deus para que Ele intervenha no seu próprio sistema que Ele criou. Certo. Não, e também tem uma coisa, né, Sérgio? Se a gente for pensar, a culpa de ter morte hoje é culpa como a gente está falando ali, é culpa do pecado do homem. A gente está colhendo algo que o homem plantou lá mais de 2000 anos atrás. Então, assim, a gente tem que entender que existe uma participação. A gente não pode espiritualizar tudo. Nem toda doença é vinda de possessões demoníacas. Né? Tem gente que precisa da medicina para se curar. Agora eu já vi casos também de Jesus que ele expulsa um demônio e a pessoa volta a ver. Né? Então existe essa influência, mas a gente tem que entender que não é toda ela. Sim. A gente tem que ter esse discernimento. Então, seguindo essa lógica, Sandy, há uma dimensão essencialmente humana em todos os males pessoais e sociais. O diabo, o que ele faz? Ele é como se fosse um marionete. Ele dá a opção pro rapaz, faça o seguinte, joga um avião na torre, faça tal coisa. Ele dá essa opção e quem faz a ação vem da parte do homem. Então a gente tem que entender isso. Qual é a orientação que a Bíblia dá diante dessa oposição? Vejam, o pastor Wagner, ele deu uma aula aqui no trimestre passado, acho que foi a última lição. Ele falou com muita propriedade. Se você quiser ter vamos dizer assim, um assunto específico sobre isso, assista a aula dele que está sensacional. Não tem o que tirar nem pôr. Então eu só trouxe o versículo que ele mais usa, né, daquele da armadura de Deus, mas, por favor, se você tiver a oportunidade, dá uma olhadinha aí no nosso YouTube da igreja e procure essa aula. Então, vamos lá. Efésios 6:13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Veja, gente, a Bíblia não aconselha fugir da luta. Ele não está falando assim, saia correndo, mas ponha a armadura de Deus. Então quer dizer o quê? Vamos para cima. Vamos lutar contra eles. Como que a gente vai lutar? Com oração, com jejum, com a armadura de... Você tem que estar preparado. E é isso que está dizendo lá em Eclesiastes 12:1, né?
lembrando do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos aos quais dirás, não tenho neles prazer. Então, assim como tudo na vida você precisa conquistar, galgar, sem retroceder, sem olhar para trás. Você precisa começar um curso, vá até o final e termine, não fique, será que é esse, será que não é, será que eu vou... Não, ore, esteja em oração, esteja em jejum. E esse conceito de batalha espiritual que está acontecendo aqui é no preparo espiritual que nós precisamos ter diante do Senhor. E eu até fiz um comentário. Esse conceito de batalha espiritual que estamos falando aqui destaca a importância que temos no preparo espiritual que nós devemos ter. Muito mais eficiente que armamento. Estar coberto e direcionamento por Deus é o melhor caminho. Então, um paralelo com a lição é muito mais eficiente do que termos armas físicas para poder lidar com os nossos inimigos, é estarmos preparados e amparados com armas espirituais, que, como o Paulinho comentou, elas, primeiramente, as nossas dificuldades, as batalhas, elas surgem no âmbito espiritual. Já nesse âmbito espiritual, termos condições de enfrentar essas adversidades que, consequentemente, impactarão o nosso estado físico. É isso aí. Enfim, vamos pular para o próximo tópico para a gente não se estender tanto. Uhum. Mas assim, numa luta contra um mundo invisível, que é o espiritual, nós precisamos também de uma arma invisível, que é a nossa fé. A nossa certeza das promessas de Deus. Então, quando temos fé que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, pode vir qualquer adversidade. Você está firmado na fé. Então, assim, é um conselho que eu posso dar para os jovens que estão entrando no ministério, que está começando. Eu me considero entrando nesse ramo, vamos dizer assim. A gente tem que tomar cuidado para a gente não agir muito com razão, muitas vezes. Vai vir muita diversidade. E só que a gente tem que ter noção do que Deus falou para nós. Uhum. Deus falou... Convicção. É uma convicção que Deus falou para nós. Então, a gente tem que ter a nossa fé inabalável. Nesse momento eu sou engenheiro de formação, eu sou um cara muito racional, Sandy. Eu tenho muita dificuldade de operar por algo que eu não estou vendo. Então, o que eu tive que fazer nessa pandemia? Eu comecei a ler livros sobre fé para eu poder crescer em fé. Porque eu vi isso uma necessidade. Então, o que eu quero trazer para vocês, que a maior arma contra a adversidade que você vai enfrentar é a fé, que as coisas vão dar certo. Apesar de estar indo mal as coisas, não quer dizer que Deus perdeu o controle dela. Uhum. Quer dizer que às vezes a gente tem que passar por aquilo. A gente tem que passar por isso porque nós crescemos nas adversidades. Nós temos que usar a adversidade a nosso favor. Porque se a gente começa, chegou a primeira prova, tirei 0 na prova de cálculo, vou dar um exemplo aí. Tirei 0 na prova de cálculo, não vou fazer mais engenharia. Mas peraí, meu irmão, você tem que usar aquela adversidade. Falou, não, eu tirei 0. Por que eu tirei 0? O que aconteceu? Você vai lá, estuda e se supera. Então, agora eu entendi por que eu tirei 0. Agora a pessoa usa para o lado contrário, e isso é muito ruim. Eu vou passar alguns versículos super rápido também, para não tomar muito nosso tempo, mas vamos lá. 1 João 5,5, tá? Acho que é um do nosso textuário, se eu não me engano. Quem é que vence o mundo? Uma pergunta. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então veja, crer. Nós temos que crer que quem nos chamou é verdadeiro para cumprir o que ele nos chamou. Outro, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o mais famoso deles. Hebreus 11, exatamente, 11:6. Nós temos que ser como Jairo. Veja lá. Chegou um mensageiro falando que a filha já tinha morrido. O que Jesus fala para ele? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Eu estou falando que vai dar certo. Creia, vai, meu filho. Venha comigo que vai dar tudo certo. E é isso que, sabe, Sandy, eu sinto no meu coração que os nossos jovens têm que ter em mente. Você tem que fazer a sua parte. A parte que nós entramos com fé é a que a gente não consegue resolver. E essa questão de fé, Deus vai cuidar dos nossos jovens. Por quê? Porque você vai confiar naquele que te chamou. Tem uma rádio que diz aí, você não precisa ver Deus, mas basta ouvi-lo. Eu sei que rádio que é essa. Que rádio que é essa. Não vou fazer propaganda. Essa visibilidade para o invisível que a palavra nos permite, foi o que aconteceu com Eliseu quando ele foi mostrar para o moço, 1 Reis, capítulo 6, 17, 18, que ele estava enfrentando o inimigo,
mas, se não me engano, os assírios cercaram o povo, agora acabou para nós. Eliseu faz uma oração e os olhos espirituais daquele moço foram abertos e viram que tinham carruagens de fogo e etc. Isso aqui se aplica também no nosso dia a dia, que a gente possa ter condições de fazer com que, no âmbito da fé, nós possamos orar ao Senhor e pedir que Ele abra os nossos olhos para que a gente possa ver como Deus está agindo. Não necessariamente você vai começar a ver anjos passando de lá para cá. Exatamente. Não, mas você vai começar a desfrutar de resultados que somente Deus tem condições de resolver. É isso. Vamos correr que o tempo está passando. Paulinho. Vamos lá. Enfim, entrando um pouco na história, como você mesmo explicou, Neemias chega lá, começa a construir, ele vai de noite, veja aqui, ele veio com as madeiras que o Artaxerxes mandou, que ele permitiu que ele trouxesse e tal, para construir, e ele vai de noite procurar, ele vai de noite dar aquela verificada no que ele vai ter que fazer. Não, os muros realmente, eles começaram, mas estão bem quebrados, eu preciso arrumar aqui, preciso arrumar lá e tal. Quando ele começa a fazer isso, como você falou, os muros começaram a fechar as brechas. O inimigo, que são os samaritanos, vamos dizer assim, como a gente já explicou, não precisa entrar naquele contexto histórico de novo, eles ficaram desesperados. E eles começam a usar armas armas, vamos dizer assim, psicológicas, contra o povo de Deus. Quem são esses caras? Vamos lá. Sambalate, eu fiz uma piadinha aqui. Esse samba e late, mas não morte. Esse só late e não morte. Esse cara, vocês vão ver, ele começa a fazer um monte de barulho, mas é igual aqueles carinha aqueles cachorrinhos que late, late, late e não morde. Tem um vídeo na internet que os dois cachorros estão latindo no meio de um portão, quando dá um portão, os cachorros vão embora. Eu já vi. Que daí começam uns caras a dançar, não começa? Tem um que o cara começa a chacoalhar o portão, assim, o cheio de Rottweiler. Não sei se você já viu esse. Não sei, Rottweiler começa a chacoalhar o portão e o portão abre. Mas vamos pra frente. Sambalate, Tobias e Gessen. Acho que se pronuncia assim. Gessen, então, o que acontece? Vamos ser um pouco mais prático. Vamos ver o que esses homens usaram contra Neemias. Qual foram as armas? Você vai ver que muitas dessas armas nós podemos são usadas contra nós hoje no nosso ministério, contra, enfim, várias promessas que Deus fez na tua vida. Você vai ver que várias vão encaixar em várias. Primeira delas, o desprezo. Tem lá no versículo, ele fala assim, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Então eles estão fazendo o quê? Diminuindo aqueles judeus. Vocês nunca vão conseguir construir esse muro, porque vocês são frágeis, vocês não têm capacidade para fazer isso. Disseminação de fake news. Exatamente, fake news. Mas tem um até melhor lá para frente falando de fake news. Isso acontece muito hoje, sabe o que acontece? A gente está vendo aqui uma questão seguinte, um grupo trabalhando e 3 do lado de fora apontando o dedo. Não acontece isso na nossa igreja hoje? Na vida, né? Na vida, até no nosso próprio trabalho, no profissão. Tem vários disso. O que acontece? Quando o cara começa a trabalhar, ele tem várias pessoas botando o dedo. O pastor dos jovens não faz tal coisa. O pastor dos adolescentes não faz tal coisa. Mas quando coloca ele no lugar, ele faz até muito pior do que qualquer um deles. Então, assim, gente, a gente tem que parar de apontar o dedo e começar a orar por essas pessoas, para que elas ajudem, para a gente não ser, na vida de um ministro de Deus, como esses 3 que estão lá só causando tumulto para que a obra de Deus não seja feita. Né? Vamos lá, para frente. Contudo, a Bíblia tem uma palavra de ânimo. Se vocês forem lá em 2 Coríntios 12, 9, eu vou ler só uma parte dele, fala assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Daí lá no finalzinho ele fala assim, mas gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, assim, mesmo na fraqueza, é na fraqueza, minha gente, que sabe o que vai acontecer? Deus vai te levantar. E quem vai ser engrandecido vai ser quem? Deus. Porque na fraqueza você reconhece que quando você está cheio de si, você vai achar que você pode alguma coisa. Exatamente. Agora, quando você está lá no fundo do poço, você fala assim, eu realmente não posso nada. É nesse momento que você reconhece as suas limitações, que você, a partir desse momento, você fala assim, Deus, assuma o controle, porque eu já não sei o que fazer. Exatamente. Próximo arma que eles utilizaram. A zombaria, o escarnecimento. Eu ia fazer uma piadinha, mas deixa pra lá. Mas sim, isso que tá atrasado. Tá. Neemias 4:3, vou ler um pedacinho só.
Basta que uma raposa, sabe o que eles começaram a falar? Começou a construir, eles começaram a menosprezar o trabalho deles. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Então tá falando o seguinte, isso que vocês estão fazendo não tem valor nenhum. Por que vocês estão fazendo? Uma raposinha que pesa meio quilo vai passar em cima desse muro e vai cair tudo. E não acontece isso hoje também, Sandy. Menosprezando. Porque uma pessoa trabalha na portaria, porque uma pessoa limpa a igreja, porque uma pessoa faz tal coisa, porque a pessoa leva água para o pastor, porque... Não existe hierarquia dentro da igreja. Exatamente. Tem obra de Deus sendo feita. Todos fazem parte de um mesmo corpo. Vamos lá, para frente. Eles tentam depreciar o trabalho dos edificadores. É isso que eu falei até lá para cima. Vamos para o próximo para não tomar tempo. Engrandecimento dos problemas. E eu tenho uma passagem muito legal para a gente conversar. Neemias 4:2. Irão terminar a obra num só dia? A pergunta dos 3. Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Então está falando o seguinte, olha o tamanho do problema que você assumiu. Olha o tamanho do problema que você assumiu. Você vai ter capacidade de fazer tudo isso. Então ele está o quê? Engrandecendo o problema. Isso aqui o inimigo fez para eles, mas isso aqui também, muitas vezes, nós fazemos com os nossos problemas. Exatamente. A gente olha mais para o problema do que para a solução. Muito mais margem para o inimigo do que pela própria... Mais ênfase nisso, né? Então, assim, vamos lá. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, jovens. Deus sempre vai fazer um chamado maior que as suas capacidades. Por quê? O talento natural por si só não basta para honrar um chamado de Deus. Eu vou explicar mais um pouquinho. Quer um exemplo disso? Vamos lá. Moisés. Vocês já pararam para pensar na história de Moisés e no chamado que Moisés teve? Vamos lá. Eu vou ler aqui porque é um autor que eu gosto muito e eu acho que fica perfeito do jeito que ele falou aqui. Vá a Faraó, olha o que Deus falou para Moisés. Vá a Faraó, o homem mais poderoso dessa terra, diga-lhe para deixar partir a sua mão de obra sem qualquer tipo de compensação para adorar um Deus que ele não acredita. Tá? É mais ou menos assim. Depois, trata de convencer um povo medroso e obstinado a fugir para o deserto. Tá fácil essa promessa, não? Tá fácil essa missão? É a mesma coisa que eu chegar lá pro Donald Trump e pedir para sair todo mundo, todos os trabalhadores dele e vir para o Brasil, porque a mão de obra aqui é complicada. Você já parou para pensar na grandeza? Se Moisés fosse olhar para isso, minha gente, ele não tinha saído da terra do sogro dele. Então, vamos lá. Quando Moisés aceitou o desafio, aí que aconteceu uma coisa muito interessante. Igual com Zorobabel, quando ele foi construir o templo. As montanhas se tornaram em planícies. Vá lá em Zacarias 4, dá um pause e leia. Eu vou passar para a gente pra poder terminar a aula em tempo. Zacarias 4, do 6 ao 7. Leia isso que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Não somos chamados apenas para fazer, olha essa frase, não somos chamados apenas para fazer um trabalho para Deus, mas nós somos chamados para fazer um trabalho com Deus. É diferente. Nós não estamos sozinhos. Quando você for chamado para fazer algo na casa de Deus, saiba, Deus está com você. Ele não chamou para você fazer um trabalho para Ele, chamou para fazer um trabalho junto com Ele. Então Ele vai te capacitar, Ele vai te dar as ferramentas certas para tomar as decisões certas. Quando você erra, você tem que entender que errou, ser humilde o bastante para aceitar os seus erros. Vamos lá, para frente, Sandy. O Sandy acabou de falar aqui. Quando Deus nos usa, Ele quer mostrar o nosso poder através de nós. E quem é glorificado é Ele. Sim. 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Esse vaso aqui, ó. Para mostrar que este poder que a tudo exerce provém de Deus. E não de nós. Deus que vai ser engrandecido através da tua vida. Se você está entrando no ministério para provar para os outros que você é bom, você está no lugar errado. Boatos e mentiras. Então, posso fazer um resumo desse boato e mentiras? Pode, vai lá. Você sabe, uma vez eu li, você sabe quando que uma fofoca, boato, mentira, você sabe quando que isso termina? Grave isso para tua vida. Momento Sandy. Momento cultura. Uma fofoca, por mais simples que ela seja, ou por mais inofensiva que ela seja, ela vai parar quando ela chegar em pessoas inteligentes e espirituais. Exatamente. Ela para. É uma boa... Porque dali ela não segue.
É uma boa... Grave isso pra tua vida. Se alguém chegar pra você, olha, é só um comentário, não é fofoca. Você viu que tua pessoa fala, não quero saber. Para Não ali. fale. Não, é melhor você ser direto do que você dar Não. margem para uma série de outras E situações. tem gente que propaga mais que o coronavírus, né? Olha, eu vou te contar. Espalha para mais de 20. Então é isso que você falou. Com a diferença de que a vacina é a própria palavra de Deus para Nossa, você está para profundo. para Você está profundo, você está profundo. respirar. Vamos lá, para frente. Então, você acabou de resumir Boa muito bem os boatos e as mentiras. Eles foram ameaçados. Então, juntos, olha lá, Neemias 4, do 7 ao 8. Vou ler um pedacinho. Juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Então, eles ameaçaram. Não deu certo a psicológica, agora nós vamos ameaçar, nós vamos atacar. Então, daí é aí que Neemias começa a trabalhar com espadas junto com eles, né? E divide ali aqueles que vão cuidar do trabalho e daqueles que vão guerrear. Note que Neemias, ele estava com a arma. Eles estavam com as armas, mas eles não atacaram. Apesar de ser ameaçado, eles ficaram, continue trabalhando. Continua trabalhando normalmente. Se eles atacarem, nós vamos nos proteger. Então veja que ele não foi, estão me ameaçando, nós somos muito fortes. E acabava com tudo. Esse é um ponto interessante. Muita gente aí com o ministério querendo fazer showzinho e enfim. Profecias. Aqui é um outro ponto que foi usado. Foi levantado uma profeta para falar contra as promessas de Deus. Gente, entenda uma coisa. O diabo também dá profecia, tá? Então, vamos ter o discernimento, igual na aula. Profecia. Exatamente. Profetadas. Então, vamos ter noção do que a gente está acontecendo nas nossas vidas. Vamos lá. Qual é o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Último ponto. Você destaca que Neemias tinha certeza da vontade de Deus. E aqui eu estava, nesse momento do preparo da aula, eu estava comentando com o Paulinho, onde eu quis dizer o seguinte. Nós não encontramos no livro de Neemias nenhum profeta levantando para Neemias dizendo assim, ó, vá lá porque o Senhor é contigo, vá reconstruir os muros, vá fazer isso. Não. O que a gente sabe é que teve um momento de separação de Neemias, onde ele se dedica a Deus, ele sente fortemente do Senhor, e aí a palavra não diz que Deus falou com ele naquele momento, então, como ela não diz, ela nos permite imaginar de que não vieram profetas para falar com Neemias a ponto dele encarar isso. E qual que é a lição que a gente tira disso? Que nem sempre teremos profetas em nossa vida para nos dizer o que a gente tem que fazer ou qual o caminho espiritual que Deus quer para nós. E às vezes nem precisa, né? Não precisa. Se você ler a Bíblia, se você orar, se você se dedicar, Deus vai falar com você, Deus vai te dar direção e tenha certeza que as melhores decisões, as decisões mais corretas, vocês vão tomar. Nós vamos tomar com certeza. Exatamente. Então, o primeiro ponto, Neemias não deu grande atenção às críticas. Primeiro ponto, gente, vai ter crítica. Não dá bola para ela. Se você começar a entrar no viés das críticas, você não vai parar com o teu ministério. Não dê bola para crítica. Sempre vai ter. Jesus, da mentira, exatamente. Jesus não agradou a todos. Exatamente. Então, vamos lá. E ele fazia milagre. E fazer milagre. Exatamente. É uma boa posição. E fazer milagre. Vamos lá. Neemias e os judeus venceram com a oração. Você, meu querido, que tem um ministério, você precisa ter oração. Se você não tiver oração, como que você vai dar sustento ao teu ministério? Tem momentos que nós vamos estar passando dificuldade e que nós precisamos da oração como arma. E é isso que nós temos que entender. Então, olha lá, Neemias orou muito. Veja lá, Neemias 6,14, Neemias 4,4, Neemias 13,29. Dá uma olhada, dá um pause e olhe esses comentários. Leia Neemias. Neemias é pequeno. É verdade, 13 capítulos só. Vai É muito. Eu li ele inteiro para dar essa revista. Então eu acho interessante. Vamos lá. Já estamos partindo para o final. Existe uma infinidade de versículos na Bíblia falando sobre oração. E eu vou deixar um aqui para vocês também fazer essa leitura em casa, que é uma parábola de Jesus sobre o juiz injusto. Vai lá em Lucas, capítulo 18, do 1 ao 7. Por favor, dá um pause e leia isso que você vai entender um pouco mais da oração. E Paulo, também nas suas cartas, fala lá, nunca deixem de orar. É essencial. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Então está falando o seguinte, Neemias orava e sabia que a solução viria de Deus. Então, vai lá, Sente.
Para partirmos para a finalizar. conclusão, então o que nós conseguimos aprender aqui, né? Quais foram as estratégias, quais foram os segredos? Bom, as estratégias é que Neemias, ele se preparou não só fisicamente para poder separar o povo, onde 50% estaria preparado para a batalha e os outros 50% continuando a fazer o trabalho, como também se dedicou na oração. Neemias tinha foco, Neemias teve a certeza de que o Senhor estava com ele, ele tinha propósito, ele foi persistente e me faz lembrar de Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Exatamente. O crer que ele existe é ter os olhos espirituais abertos e que ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, você tem que enfrentar a batalha, não deve ficar parado, não deve ficar temendo, não fugir não dela. se faça de coitado, encare, ore, peça autoridade para Deus, peça que os teus olhos espirituais sejam abertos, pois tenha certeza que em tempos difíceis o Senhor sempre tem um melhor caminho para a nossa vida. É isso aí. É isso. Acho que vocês são convidados a estar na aula presencial, que vai ser uma classe mista com os jovens e os adultos. O professor Paulinho estará ministrando a aula. É eu que vou ministrar a aula desse domingo. Você será muito bem-vindo lá. A gente vai poder falar um pouco mais do que deixamos de falar aqui. E até a próxima aula. Deus te abençoe.